O nosso Código de Processo Penal é um instrumento que oferece demasiadas garantias para o combate ao crime da corrupção. O Código funciona com base em vários princípios, um deles, por exemplo, e não queria entrar em linguagem demasiadamente técnica, mas há um princípio que é o da oralidade, que diz que a prova tem que ser produzida perante um juiz. Ora, o fenómeno da corrupção, produzir a prova de um fenómeno de corrupção, que muitas vezes se baseia numa troca de favores, desfasada no tempo e desfasada na pessoa, é uma coisa impossível, é uma espécie de Ghostbuster. E, portanto, e é também um crime de difícil notícia. Quem é que tem interesse na notícia de um crime de corrupção? Portanto, é de difícil prova e de difícil notícia. E, portanto, estarmos a focar totalmente o combate à corrupção nesta perspectiva mais judiciária ou judicial é uma manobra de diversão para mim. Porque há outros meios, que são os tais métodos mais indiciários. Por exemplo, no Reino Unido existem vários indicadores de bom funcionamento do poder local, em que, por exemplo, o jornalista basta-lhe pegar em factos para se tornar incómodo para o gestor autárquico. Porque é que em Portugal não podem existir o mesmo tipo de indicadores? Porque é que uma Câmara Municipal e o desempenho de uma Câmara Municipal tem que ser avaliado só com base num comportamento ilícito do seu Presidente de Câmara? Não faz sentido. Quer dizer, O facto é que, José Pacheco Pereira, estes casos de pequena corrupção, a corrupçãozinha que são ironizados em várias partes do diálogo, acabam por criar o tal caldo de cultura que falava de uma certa complacência perante esses fenómenos. Acha normal, por exemplo, que haja este tipo de prendas, este tipo de simpatias, que um governante ou que um funcionário público receba um presente, nem que seja uma viagem ao estrangeiro? Sabe que há regras nos países civilizados, chamamos assim, há regras quanto ao valor das prendas permitidas. Porque há prendas que têm um valor simbólico e, portanto, não há razão nenhuma para que não possam ser dadas. Portanto, há um valor até determinado valor, as prendas são propriedade de quem as recebe, acima de um determinado valor, as prendas têm outro tratamento. Ou são prendas consideradas de Estado, ou tem que haver uma accountability dessas prendas. São declaradas. Só que, vamos ver, o problema não é... há de facto contrariamente ao que se diz, os portugueses não reagem contra a corrupção. Essa é uma ideia feita porque, na base da conversa do café e das cartas para os jornais e dos comentários na internet, que os portugueses reagem muito, em geral, contra a corrupção. Não é verdade. Nos momentos decisivos são relativamente indiferentes à corrupção. Votam em pessoas, por exemplo, que estão envolvidas em processos de corrupção. É-lhes relativamente indiferente que estejam ou não estejam. Portanto, raciocinam um bocado como aquela história do político brasileiro, ele rouba, mas faz. Portanto, não há em Portugal uma verdadeira cultura de recusa da corrupção. O problema não é apenas o problema das pequenas prendas, ele é de muito maior importância quanto maiores forem os negócios. E ele é favorecido por um fenómeno que se está a dar no campo do político, que tem sido pouco analisado, que é um fenómeno, chamamos assim, de falsa transparência. Ao mesmo tempo que, aparentemente, há um maior escrutínio da ação política, o que nós assistimos é que as decisões mais importantes, as decisões que envolvem negócios com milhões, que envolvem escolhas de pessoas, se deslocam para áreas do sistema político que não são escrutinadas, porque são informais. Elas saem do Conselho de Ministros, elas saem das comissões políticas dos partidos, elas saem dos Conselhos Nacionais, elas saem dos órgãos formais, que ninguém verdadeiramente consulta sobre estas coisas, e passam para os assessores, para task forces, para gabinetes, que são constituídos na base da confiança pessoal, e, portanto, muitas das decisões são aí tomadas. Ora, não há verdadeiro escrutínio sobre essas áreas cinzentas, chamamos assim. Ora, nós assistimos também na política portuguesa a um incremento, portanto, a uma valorização no processo de decisão desses grupos informais em detrimento dos grupos formais. E como o escrutínio está todo aparentemente em cima da Assembleia da República, não se decide nada de realmente importante. É um mito. Está em cima do Conselho de Ministros e daquilo que são as declarações públicas e as decisões públicas dos ministérios. E tudo o resto passa à margem. Não há, repare, enquanto que em Inglaterra, por exemplo, sabe-se de uma forma analítica qual é a composição destes gabinetes, e há um escrutínio sobre estas pessoas, em Portugal sabe-se muito pouco. E à medida que se profissionalizou o apoio à ação política,
com agências de comunicação, com técnicos e especialistas em várias matérias, ainda menos acessível é o conhecimento sobre estes meandros. E até que portanto, nós hoje sabemos mais. Mas como é que liga isso ao fenómeno da corrupção propriamente dito? Ligo isto pelo seguinte, é porque é preciso também ter em conta que nós só temos um mercado e uma economia privada com algum peso, a corrupção também mudou. A corrupção centrava-se na administração pública, no Estado, nos procedimentos autárquicos, até que, quando a revisão constitucional, de novo passou a haver um mercado, acabaram as nacionalizações. Hoje nós temos uma corrupção que não pode ser vista apenas como uma corrupção administrativa ou burocrática dentro do Estado ou dentro das empresas públicas, como era antes. Hoje nós temos que ter em conta que há uma economia que movimenta milhões, que toma decisões muito relevantes sobre grandes obras públicas, sobre grandes investimentos, sobre fundos da Comunidade Europeia, da União Europeia. Portanto, isso é um fenómeno relativamente novo e nós continuamos essencialmente a pensar o passado e não percebemos até que ponto temos que ter outro tipo de instrumentos para pensar a realidade de hoje. E como nós temos um Estado que interfere em tudo e que, em bom rigor, nada é independente, porque qualquer empresa depende sempre de uma decisão do Estado ou das autarquias, nós temos aqui um terreno péssimo para fenómenos de corrupção que vão muito para além da prenda do leitão dado à polícia. O problema é que os jornais também não têm, isso é uma questão tratada neste livro, os jornais também não têm, e as televisões e as grandes cadeias, salvo raras exceções, não têm verdadeira independência, porque é possível controlá-los pela publicidade institucional, é possível controlá-los pelas fontes, é possível controlá-los através de decisões que envolvem os grupos económicos ligados à comunicação social, a decisão de atribuir um canal de televisão, a decisão de permitir o acesso à televisão digital terrestre, a decisão de permitir conceder um alvará ou não conceder um alvará, permitir o aumento da emissão de uma estação. O Paulo, aliás, nesse título, que sintomaticamente se chama As Amarras da Imprensa, ele retrata o jornalista mais como um agente passivo, como uma vítima de uma teia de interesses que envolve governantes, os donos dos próprios meios de comunicação social e os respectivos anunciantes, do que como agentes ativos da corrupção. É essa a ideia também que tem da... Nós, em bom rigor, o que verificamos é que os jornais dizem que não podem fazer jornalismo de investigação porque é muito caro. Eu duvido. Eu acho que há tanta coisa observável a partir de fontes abertas que implicam trabalho, não é? E conhecimento, que em bom rigor não há nenhuma razão para ser caro fazer um trabalho de investigação. E não fazem há muita preguiça no jornalismo e, por outro lado, há pouca pulsão para este tipo de atividade. É uma atividade perigosa, com riscos e, portanto, salvo raras exceções, existem, obviamente, exceções, é uma atividade a que os jornais não dão o valor que deviam dar. Por exemplo, repare, o nosso jornalismo vive muito da fonte oral. Publica pouco documentos, há poucos documentos, a possibilidade, e os documentos que publica é vingança, dá contra B e são idênticos àqueles que recebe a polícia ou que recebe, o que antigamente recebia a PIDE. Há muito este mecanismo de vingança de quem foi preterido num concurso e às vezes é a única maneira de se saber alguma coisa. Agora, eu acho que o problema é que em Portugal há um espaço público muito pequeno e muito pouco independente. E neste espaço público muito pequeno e muito independente, a corrupção moderniza-se muito facilmente sem deixar de perder as características antigas. Certo. Também é essa visão que tem, Paulo, ou seja, interpretei mal a forma como descreve ao longo do diálogo o modo como o jornalista é enredado por conversas e situações em que ele nem sequer é parte ativa, acaba sempre por apanhar com a batata quente e em efeito de ricochete uma traficância de influências que o transcendem. A visão das amarras da imprensa é uma visão em que o diabo diz que se fosse ele que governasse, ele explicaria como é que faria e explicaria como é que dominaria os mídia. Isso já foi aqui falado, o Dr. Pacheco Pereira referiu quais são as amarras do lado das empresas das quais os jornalistas são os empregados. Mas deixa-me dizer que o jornalista, como se diz em linguagem popular, muitas vezes põe-se a jeito. Ou seja, o jornalista tem um excesso de gosto pela fulanização, o que pode levar a que as coisas rapidamente entrem num processo contra o jornalista e tenha que se fechar num segredo de justiça. Portanto, eu sou mais adepto da investigação do fenómeno exatamente por fontes que existem publicadas e abertas, do que propriamente por esta ideia do sangue, de querer sangue e fazer sangue, e eu fulano e fez isto e é suspeito, não é suspeito. Portanto, acho que o jornalista tem mais
devia ter mais capacidade para investigar. Há incompetência, isso? Não sei há pouca competência? Não sei se há pouca competência. Pode haver pouca diligência, muitas vezes, ou pouco tempo, porque tem que se dar notícias que se vendem mais, ou... Não, é que se fosse esse o caso, eu tinha que regressar à sua primeira resposta para chegar à conclusão que só os menos sérios é que ascendem nessa profissão. Não, mas a parte do jornalismo não é tão analisada por essa via. É mais analisado pelos resultados depois que acabam por produzir. Não sei se quando há um caso de corrupção, o caso fala-se durante um determinado tempo e depois toda a gente sabe que aquilo, a partir de uma determinada altura, é completamente esquecido e abandonado e portanto, deixou de ser um assunto. Com uma coisa muito grave. É que quando o jornalista, nessa ânsia da fulanização e muitas vezes do sangue que vende de jornais, levanta uma suspeita e deixa que o processo morra a seguir, legitima o tal pseudo-corrupto que quer apanhar em termos de comunicação social, porque ele depois no fim diz, afinal levantaram suspeitas contra mim, não provaram nada, ainda se vitimiza e portanto acaba por legitimar uma situação de dizer, não, eu sou um tipo sério, quiseram-me, foi... Até porque há formas várias dele não ir a julgamento, não é? Há muitas manobras dilatórias claro, que permite claro, que... e isso é uma das coisas identificadas. Aliás, os inocentes são aqueles que têm mais razões para que o julgamento se faça e que se limpe o nome. Também considera que o combate à burocracia é uma forma de combater a corrupção? A burocracia é a gasolina da corrupção, da pequena corrupção, centrada sobretudo. No Estado, ou na grande administração do Estado. A burocracia afeta, sobretudo, aquilo que nós chamamos a pequena burocracia, que é a tal burocracia para despachar um papel ou para conseguir obter uma licença, por aí fora. E que, no fundo, há a tese de que funciona como um complemento de um salário do funcionário público, do próprio funcionário público. E, portanto, quanto menos forem as hipóteses que esse funcionário público tem de vender uma coisa que, à partida, o cidadão já tinha direito. O cidadão já devia ter direito, à partida, a que um processo fosse despachado de uma forma célere e não ter que, por causa de um conjunto de aprovações que foram criadas, muitas vezes por departamentos, como fonte de poder, ter que pagar por uma coisa que já tinha direito à partida. Portanto, a burocracia é o grande motor daquilo que é a corrupção administrativa. O José Pacheco Pereira tem, não sei se tem essa opinião, mas tem observado uma série de medidas que este Governo tem tentado promover no sentido de simplificar o mais possível uma série de procedimentos administrativos e de prazos, e acha que deste ponto de vista também está a retirar campo para a sementeira de esquemas destes, de pequena corrupção, ou não? Penso que sim. Eu não sou especialista nessa matéria e não sei julgar até que ponto também se perde verificação. Tem que haver também, tem que ao mesmo tempo se simplificar, mas tem que se manter a solidez dos atos administrativos, porque senão também criamos um novo problema, simplificando, permitimos depois todo um conjunto de ilegalidades, insegurança. Portanto, eu não sei fazer esse julgamento, mas eu parto do princípio que quanto mais simples for a administração, quanto mais simples forem os procedimentos, melhor é para que não haja corrupção. Agora, vamos ver as áreas em que isso se faz. Não é feito universalmente em todas as áreas. Eu, por exemplo, acho que o Estado devia fazer um esforço. Fala muitas vezes de plano tecnológico. Por exemplo, um esforço importante era decidir, olhando para o Estado de uma ponta à outra, tudo aquilo que é relevante para informar os cidadãos de situações que têm a ver com a corrupção, o que é que deveria ser colocado na internet. Porque a internet é um mecanismo muito democrático de acesso. Devia haver um plano, por exemplo, dentro de um plano contra a corrupção, chamemos assim, o próprio Estado devia raciocinar. O que é que eu tenho que pôr em linha para que haja um maior controle de um conjunto de procedimentos? Isso seria por si só dissuasor? Isso